eu quero voltar para o semanal para a gente continuar com as nossas leituras aqui, tá? No semanal, vamos lá. No semanal a gente segue com a leitura de 3 drives de divergência, tá? Isso aqui é bem interessante, na verdade 3 não, né? A gente tem um drive de divergência total aqui, beleza? A gente tem esse drive de divergência total aqui, vamos lá. Vou botar aqui, calma aí. Esse drive de divergência total aqui, que a gente tem no caso fundos descendentes, e ao mesmo tempo nós temos fundos ascendentes vindo aqui, tá? Ao mesmo tempo a gente tem também um outro drive local que eu diria inclusive ser mais forte até, tá? Nessa zona aqui, que é o seguinte. Nós temos esse drivezinho aqui de divergência, que é esse drivezinho local, tá? Vou até tirar esse aqui, a gente tem esse fundo aqui local, temos esse fundo aqui local também, e nós temos aqui fundos descendentes e aqui nós temos fundos ascendentes. Isso é bem interessante para a gente, tá? Bem interessante mesmo, porque a gente vê o preço já se afunilando, né? A gente vê uma zona muito clara do índice de força relativa mensal, que se for rompido, certamente vai ser o gatilho que a gente vai precisar, que a gente vai provavelmente gerar no semanal para voltar em direção aos 45 do topo desse canal, tá? Inclusive, deixa eu abrir uma sacuinha aqui, deixa eu ver onde é que a gente está nela. Uf! Então, galera, vocês estão vendo essa zona? É exatamente, né? Vocês estão vendo que a gente está pegando 2 zonas muito importantes para a gente, né? Nós temos zonas muito confluentes vindo nessa zona do índice de força relativa semanal. Nós temos essa zona horizontal, né? Que eu não preciso nem mostrar para vocês mais a fundo a pertinência dela. Suporte, perdeu, resistência, resistência, resistência. E a leitura que a gente tem, se a gente for fazer uma leitura de um padrão gráfico aqui, o que a gente tem, galera? Nós temos o quê? Um índice de força relativa que ganha cada vez mais força, tá? Nós temos essa linha de tendência aqui, deixa eu desligar isso aqui. Nós temos essa linha de tendência aqui, que é a linha de tendência que segue nos segurando, e nós temos o valor do índice de força relativa, que é o valor dos 37,5 do índice de força relativa semanal, que é a zona que nós o quê? Procuramos um contramovimento, e quando a gente retorna, a gente retorna mais alto do que o anterior. A gente tenta mais uma vez fazer o rompimento, retorna mais alto do que o anterior. Nesse exato momento, a gente já tem 1, 2, 3 testes vindo nessa resistência pontual. O que eu posso já praticamente... Olha... O que eu posso já afirmar para vocês é o seguinte. Vocês estão vendo que aqui a gente tem já uma resistência dupla? Isso daqui traz para a gente o que, galera? A leitura de que a probabilidade segue, olhando no macro, de que a gente siga sendo rejeitado. Porque pelos nossos últimos 1, 2, 3, 4, 5 toques, nós fomos rejeitados quando procuramos essa zona. A gente pode procurar um contramovimento maior em direção aos 40 aqui do índice de força relativa para um rompimento local? Podemos. Mas eu diria que para uma leitura da gente pegar um movimento mais forte só quando a gente romper essa divergência como um todo. Sendo um pouco mais direto, do ponto de vista da probabilidade, nós temos uma probabilidade maior de que esse movimento tome uma rejeição aqui e volte para retestar essa linha de tendência de base. Ao mesmo tempo, a gente já está chegando extremamente próximo desse vértice, tá? E eu vou pegar esse toque aqui porque claramente ele tá com um grau de, ele tá com uma precisão um pouco maior. Provavelmente a gente não tem um espaço muito maior para esse movimento entrar, porque a gente já está chegando muito perto do vértice e esses padrões gráficos entregam para a gente o movimento acontecendo a uma distância de 70% a 90% do vértice. Ao mesmo tempo que aqui a gente enxerga a nossa maior resistência local, se a gente for olhar no próprio gráfico, se a gente for olhar no próprio semanal e for traçar aqui, deixa eu puxar para a gente... e for puxar a leitura que eu já estou trazendo para vocês aqui, já há um belo tempo, vou até fechar isso aqui foi uma leitura que eu fiz auxiliar depois. A gente tem exatamente o mesmo comportamento, tá vendo? A gente tem a resistência pesadinha, ao mesmo tempo que aqui, onde a gente está agora, é a nossa resistência local, sendo interpretada como aqui também. A gente pode fazer um contramovimentinho maior? Pode, sem problema, mas a leitura que a gente tem agora aqui já está muito clara. Inclusive, deixa eu abrir o diário. Tá vendo? No diário, essa linha fica
fucking pitch perfect, entendeu? Realmente tá bonito de ver, cara, isso aqui. Deixa eu ver o negócio. Interessante demais, não é mesmo? Ó, e quando eu falo isso, eu pego essa zona, na real dá pra subir um cadinho só, né? Só um cadinho aqui. Show. Dá pra ver que a gente está enfrentando essa resistência, tá, galera? E das últimas vezes que a gente procurou essa resistência, nós não conseguimos segurá-la e voltamos para retestar esse fundo aqui, tá? Esse fundo, inclusive, pode até ser mais baixo aqui, tá? Os toques mais... aqui, esse toque foi claramente desse clímax de venda. Ainda assim, esse fundo segue sendo respeitado e nós estamos claramente, toda vez que a gente cai, retorna cada vez mais baixo, cai, retorna cada vez mais baixo. Nós chegamos no mesmo ponto, vocês estão vendo aqui, ó. Eita. Ah tá, isso aqui é o diário, beleza. Vocês estão vendo que no diário e no próprio semanal, tá vendo? Deixa eu fechar aqui. No próprio semanal, a gente tem o que? A nossa linha de tendência de baixa, nossa maior resistência sendo desafiada, nosso índice de força relativa semanal, a mesma interação. E se a gente fizer esse rompimento, galera, provavelmente a gente vai em direção a esse topo, pegando esse primeiro, que nem eu mostrei para vocês. Os nossos pontos-chave perante esse rompimento já estão claramente delimitados para a gente, tá? No nosso semanal, a gente tem a divergência que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Deixa eu fechar aqui. Nós temos a divergência que eu mostrei para vocês ainda há pouco. No estocástico, nós também observamos fundos ascendentes aqui a princípio. E esse fundo aqui também, ó. E esses fundos descendentes também, trazendo mais um drivezinho de divergência. Nossa volatilidade no semanal ainda não entrou, galera. Tá vendo? Nossa volatilidade no semanal já posturou para cima, mas a validação é quando a média em branco dá essa validação para a gente ter esse movimento. Então, até que a gente tenha mais umas semaninhas aí que vão trazer para a gente essa leitura, é bem possível que esse movimento ainda não entrou. Eu venho alertando venho alertando esse movimento para vocês já tem um tempo já, para falar a verdade. Isso aqui tá me incomodando. Mas como eu falei para vocês, o gráfico semanal caminha como uma lesma sob Rivotril, então é natural que a gente vá ser espremido cada vez mais. O que eu digo para vocês não temos mais do que uma, duas, 3 semanas para esse rompimento, tá? Eu diria que o máximo que a gente vai ter seria no máximo 2 semanas, tá? Se por algum milagre a gente tomar essa rejeição na cabeça e voltar para retestar esse fundo, nós temos ainda mais 2 semanas no máximo para esse movimento entrar. Tá? E provavelmente a gente já vai ter rompido ou o suporte ou a resistência e a volatilidade já vai estar mostrando pra gente esse sinal, tá? Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link tá aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?